Olá, a nossa aula hoje é sobre cromatografia em camada delgada. Sou a aluna Kátia Suelma Rodrigues Moreira Ramos. Vou explicar um pouquinho, primeiramente, o que é cromatografia. A cromatografia é uma técnica usada para a separação dos componentes de uma amostra, os quais se distribuem em duas fases, uma estacionária e a outra móvel. A fase estacionária, ela pode ser um sólido, um líquido aderido sobre um sólido ou gel. Já a fase móvel, ela pode ser líquida ou gasosa. Então, a cromatografia, ela é um método de separação. Então, só explicando mais um pouquinho o que é fase móvel, né? Fase móvel é a fase em que os componentes a serem isolados correm por um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso. Já a fase estacionária é a fase fixa. É a fase em que o componente que está sendo separado ou identificado que irá se fixar na superfície de outro material, líquido ou gasoso. Temos o conceito também de eluição e eluente. Eluição é a corrida cromatográfica, enquanto eluente é a fase móvel. É um solvente ou mistura de solventes que vai interagir com as amostras e promover a separação dos componentes. Vamos ver aqui também quais as principais aplicações da cromatografia em camada delgada. Quais são? Estabelecer se dois compostos são idênticos, verificar a pureza de um composto, determinar o número de componentes em uma mistura, determinar o solvente apropriado para separação em uma coluna cromatográfica, monitorar a separação de uma mistura em coluna cromatográfica, ou também como acompanhar o desenvolvimento de uma reação. Vamos ver também quais são as principais vantagens, né, de utilizar a cromatografia em camada delgada. Uma das vantagens é a simplicidade, o baixo custo e também a facilidade de raspar a camada com espátula fina ou com uma lâmina para microscopia, para recuperar, por eluição, o conteúdo de uma mancha ou de uma banda. Temos também os adsorventes utilizados na cromatografia em camada delgada, né? O que são isso? O processo de separação ele varia em função de quantidade de água presente no adsorvente. Então, quando existe a ausência de água, chamamos de adsorção. Ou, desculpa, quando tivemos a ausência de água, chamamos de adsorção. Já se existe a presença de água, chamamos de partição. Isto é, a amostra a ser analisada ela é aplicada sobre a fase estacionária, que é um adsorvente. Os principais adsorventes utilizados na cromatografia em camada delgada são a sílica, o gel e a alumina. Temos também, vamos entender também como é essa aplicação da cromatografia em camada delgada, né? As amostras a serem analisadas na cromatografia em camada delgada devem ser previamente dissolvidas em um solvente volátil. A aplicação pode ser realizada utilizando um tubo capilar. A aplicação da amostra, a cromatografia em camada delgada deve ser introduzida em uma cuba de vidro contendo o solvente ou a combinação de solventes apropriadas, pode ser o eluente ou a fase móvel. O eluente deve arrastar a ou as amostras, né? Uma vez introduzida a placa na cuba, o solvente ascenderá por um fenômeno de capilaridade até a extremidade superior. Então, a placa deve ser retirada da cuba quando a frente do solvente estiver a aproximadamente meio centímetro da extremidade superior da placa. Em seguida, a gente seca a placa por simples exposição ao ar ou então com a ajuda de um secador de ar quente. Temos também os reveladores mais utilizados na cromatografia em camada delgada, né? A maioria dos compostos orgânicos, eles são incolores, podendo ocorrer de um resultado não ser visualizado facilmente, né? Então, quando ocorre de não obter o resultado
facilmente, pode ser necessário a utilização de um revelador. E o que é isso? Ele é utilizado para visualizar melhor os resultados. Muitos compostos, eles podem ser visualizados com luz ultravioleta. Existem outros reveladores também que podem ser utilizados de acordo com a necessidade específica, né? Como é o caso do vapor de iodo. Temos também os métodos destrutivos de revelação, né? Esses métodos, eles consistem em oxidar os compostos orgânicos sobre a superfície da placa, utilizando o quê? Oxidantes fortes e temperaturas elevadas. O procedimento geral consiste em mergulhar a cromatografia em camada delgada em uma solução aquosa, alcoólica ou solução ácida e depois retirar o excesso. Quais são essas principais soluções? Temos aí o anisaldeído, né, que é um ótimo revelador para compostos carbonílicos. Temos também a nidrina, ótimo revelador para aminas. Temos também o ácido fosfomolibídico, que é usado como uso universal. Temos também a vanilina, que é usado como uso geral. E também temos o permanganato de potássio, né, que ele também é usado como uso geral. Então, só concluindo, né, como a cromatografia de camada delgada, ela é uma técnica versátil e valiosa na separação e purificação de substâncias químicas. Embora apresente desafios, suas vantagens em termos de acessibilidade, aplicabilidade e economia a tornam uma ferramenta valiosa em laboratórios de pesquisa e desenvolvimento. Com os avanços tecnológicos contínuos, espera-se que a cromatografia em camada delgada continue a evoluir, proporcionando maior eficiência e precisão na separação de compostos químicos. Então, espero que vocês tenham entendido, né? Um bom dia para vocês e até a próxima aula.